Fala galera! De janeiro até a gravação deste vídeo, eu assisti 208 longas-metragens de terror. Apesar desse número significativo, selecionar os meus favoritos foi fácil, visto que o ano não foi assim tão promissor para o gênero. Conheça agora a minha lista dos 6 melhores filmes de terror de 2025. Vem comigo que está começando o Horrorpedia. Usei aqui o mesmo critério utilizado na lista de piores de 2025, publicada semana passada. Só foram considerados para o ranking longas-metragens de terror e suspense lançados oficialmente no Brasil, nos cinemas e nos streams. Porém, como eu tenho VPN, vi algumas coisas legais que não chegaram em nosso país e vou citar no meu vídeo. Mesmo eles não entrando no ranking, acho a menção importante para quem entende dos paranauês poder correr atrás e assistir esses filmes, beleza? Inaugurando a lista na 6ª posição, A Hora do Mal. Filme que certamente estará em posições mais privilegiadas em outras listas de terror por aí, mas que não encheu os meus olhos. Eu tenho muitos poréns para com esse longa-metragem comandado pelo Zach Cregger, o mesmo diretor de Noites Brutais. O estilo Cregger de fazer cinema não me agrada. Os seus turning points, os pontos de virada dos seus filmes, acho bem exagerados, destoam com o ritmo, a maneira como a história está sendo contada. O Zach é um roteirista de mão cheia, sabe como construir uma atmosfera de suspense, mas essa sua mania, sua necessidade de enfiar humor pastelão na narrativa me incomoda e incomoda muito. A trama de A Hora do Mal se passa numa pequena cidade dos Estados Unidos onde uma inexplicável tragédia acontece. 17 crianças pequenas acordam no meio da noite, levantam de suas camas e fogem de suas casas. Todas elas faziam parte de uma mesma sala de aula. Então, a comunidade local, naturalmente, passa a desconfiar de Justine, a professora das crianças desaparecidas. Sem respostas para o mistério, os pais indignados tratam logo de transformar a moça em bode expiatório. Entretanto, não demora para que uma verdade sinistra e chocante venha à tona. Tecnicamente exemplar, com atuações brilhantes, A Hora do Mal escorrega em seu terceiro ato. A comicidade afeta a densa história que vinha sendo contada até então, e isso compromete a experiência como um todo. Porém, o que foi construído até ali é admirável e o suficiente para fazer com que o filme garanta ao menos o 6º lugar em meu pódio. Muita gente torceu o nariz para Frankenstein, de Guillermo del Toro, por conta das suas muitas liberdades criativas e poéticas em relação à obra da Mary Shelley. Diferente das outras versões do clássico, esta aqui começa no Polo Norte, onde a tripulação de um cargueiro preso no gelo encontra um Victor Frankenstein moribundo fugindo de uma criatura monstruosa aparentemente impossível de matar. A partir daí, o longa faz vários flashbacks contando o que aconteceu até esse ponto. A obra é dividida em 2 capítulos, um narrado a partir do ponto de vista do cientista, interpretado por Oscar Isaac, e o outro sob a visão do monstro, vivido por Jacob Elordi. Além da história que a gente conhece, da concepção da criatura, feita, moldada a partir de restos de cadáveres, o filme também abre espaço para explicar de onde vem a obsessão do Victor Frankenstein em superar a morte. Quem conhece a filmografia do Del Toro sabe que o cineasta mexicano sempre capricha na ambientação. Ele procura trabalhar com profissionais que entendem a sua visão de idealizador. Então, mais uma vez, temos aqui um trabalho primoroso de fotografia, design de produção, figurinos, direção de arte, efeitos visuais e maquiagem.
Uma obra belíssima de apreciar, porém que carece de terror. Em vários momentos, Del Toro sacrifica a tensão em prol de um carregado discurso existencialista. Isso, além da humanização excessiva do monstro, me incomodou um pouco, mas nada que tire o brilho e o esplendor dessa magnífica adaptação de Frankenstein. Bem diferente do padrão dos filmes sobre vampiros, Pecadores mistura terror, drama histórico, musical e filme de gangster, oferecendo um resultado surpreendente e original. A história segue dois irmãos gêmeos, interpretados por Michael B. Jordan, dois criminosos que, após uma temporada em Chicago, retornam à sua cidade natal cheios de grana, dispostos a abrir uma boate, um clube musical. No entanto, na noite de inauguração, um imigrante irlandês chamado Remick bate à porta do estabelecimento e, a partir daí, tem início uma luta pela sobrevivência após o lugar ser cercado por vampiros sedentos de sangue. Definir o longa-metragem comandado por Ryan Coogler como um simples filme de vampiros é quase um crime. Trata-se de uma obra que transcende o gênero do terror, oferecendo uma narrativa rica em significado, performances memoráveis e uma experiência audiovisual pra lá de marcante. Ambientado no início da década de 1930, período de intensa segregação racial nos Estados Unidos, Pecadores utiliza o horror como metáfora para explorar temas como apropriação cultural, racismo e a luta pela identidade. Coogler, que é um exímio contador de histórias, conhecido por sua habilidade em unir contundência política e narrativas arrebatadoras, entrega aqui mais um espetáculo visual que vai além do entretenimento. A adaptação de um dos primeiros livros de Stephen King, A Longa Marcha, é uma mistura de Round Six com Jogos Vorazes. Em um futuro alternativo, onde os Estados Unidos vive sob um regime totalitário, o governo promove a competição do título, um torneio transmitido ao vivo 24 horas por dia para milhões de espectadores, onde 50 jovens devem caminhar continuamente até restar apenas um. Quem desobedecer às regras ou não conseguir acompanhar a marcha, leva um tirombaço na cabeça e vai de arrasta para cima. O vencedor da competição pode escolher o prêmio que desejar. A história é só essa, mas o roteiro, escrito por J.T. Mulner, diretor de Strange Darling, que esteve presente na lista de melhores de 2024, o script escrito por ele, abre espaço para uma narrativa dinâmica. O texto foca nos diálogos, na broderagem que surge entre os jovens competidores e na marcha em si, uma disputa desumana onde a violência foi legitimada pelo Estado em nome do entretenimento. Graças à direção ágil do Francis Lawrence, da franquia Jogos Vorazes, o filme nunca se torna cansativo, não para nós espectadores, e vai construindo uma atmosfera de tensão até chegar ao seu impactante desfecho. Apesar da previsibilidade da história, previsibilidade com algumas aspas, temos aqui um senhor filme, poderoso, visceral, uma excelente adaptação da obra de Stephen King. Coprodução da Noruega, Polônia, Romênia, Suécia e Dinamarca, A Meia-Irmã Feia é uma adaptação sombria e fiel ao conto da Cinderela. Quando se fala em clássicos infantis, a maioria de nós tem como referência as assépticas versões Disney das histórias, onde as passagens pesadas e lições moralistas foram descartadas. Não é o caso aqui, tá? Embora The Ugly Stepsister tome muitas liberdades criativas, a obra se aproxima bastante da versão original da fábula alemã. Na Europa vitoriana do século XIX, Rebecca, mãe de duas pré-adolescentes, aceita se casar com o Barão Otto, o pai de Cinderela. Sem dinheiro, a mulher fingiu ter posses para fisgar o barão.
Porém, o golpe do baú dá errado, porque Otto está completamente falido. Quando o homem morre subitamente, Rebecca decide gastar seus últimos recursos investindo na filha Elvira. Faz a garota passar por brutais cirurgias estéticas e frequentar rigorosas aulas de etiqueta na tentativa de fazê-la superar em beleza sua meia-irmã Cinderela, a enteada que ameaça roubar a atenção do príncipe Julian no baile de gala onde ele escolherá sua futura esposa. A meia-irmã feia é um drama gótico grotesco repleto de simbolismo, um pesadelo físico e psicológico que usa do horror corporal para, nas entrelinhas, falar da dor física como forma de validação à destruição da autoestima, da maternidade disfuncional e o preço alto que se paga ao tentar alcançar padrões de beleza inatingíveis. Uma obra atualíssima, apesar de inspirada num conto escrito há mais de 400 anos. Antes de anunciar o primeiro colocado, que não será surpresa para ninguém, deixa eu listar os filmes que bateram na trave, por pouco não entraram na lista, como por exemplo The Surrender, produção da Shudder, um eficiente filme de ocultismo. Se eu não tivesse estabelecido o critério de pontuar apenas os filmes que foram lançados oficialmente no Brasil, com certeza The Surrender estaria no ranking, causando uma dança das cadeiras, assim como Hollow Road, longa-metragem britânico que também brinca com o sobrenatural, entregando um resultado muito acima da média. Já Nosferatu, do Robert Eggers, acredito eu, teria uma posição de destaque na minha lista de 2024. Porém, ele só chegou ao Brasil em 2025 e, competindo com os pesos pesados desse ano, virou arroz de festa, ficou em 7º lugar. A 8ª colocação seria preenchida por Presente Maldito, Vicious, comandado por Brian Bertino, o diretor de Os Estranhos, o primeirão de 2008, filme que traz uma história não muito original, mas possui ideias bem interessantes e oferece uma senhora atmosfera de tensão. E agora sim, no primeiro lugar do ranking, Faça Ela Voltar, filme dos irmãos gêmeos Danny e Michael Philippou, os mesmos diretores de Fale Comigo. Pense num filme incômodo pra caramba, assim é Faça Ela Voltar. Os Philippous têm o dom de criar atmosferas, estabelecendo um clima constante de inquietação. Esse é apenas o 2º longa-metragem da carreira dos caras e eles já demonstram uma maturidade gigante ao trabalhar o horror sobrenatural de forma menos dependente de choques visuais e mais centrado na construção do medo. A direção é precisa, movimentos de câmera calculados, enquadramentos criativos, mitologia própria com códigos visuais, silêncio bem dosado. Tudo colabora para uma tensão crescente quase insuportável. Na trama, 2 irmãos órfãos, Andy e Piper, são adotados por uma ex-assistente social que aparenta ter um parafuso solto. A mulher, brilhantemente interpretada pela Sally Hawkins, ainda não superou um trauma recente e tem planos macabros para com os jovens recém-chegados. Além do Andy e da Piper, também está sob os cuidados dessa senhora um garotinho mudo chamado Oliver, uma criança de comportamentos muito estranhos. Nesse lar adotivo, à medida que a relação entre os moleques se estreita, coisas sinistras passam a acontecer. As atuações impecáveis, somadas à atmosfera opressora, os momentos chocantes e a direção segura, fazem de Faça Ela Voltar uma experiência pra lá de perturbadora. Disparadamente, o melhor filme de terror de 2025. E aí, curtiu a lista? Senti falta de filme nacional no ranking. Falha minha, quase não assisti produção brazuca esse ano. Perdi filmes relevantes por conta de outros compromissos. Será que algum ou alguns deles mereciam estar aqui? Escreva sua opinião nos comentários. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto
e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!